Olá, aluno. Vou estar aqui fazendo a correção da lista de exercício. A lista tem como tema tipos de dispersões, né, que a gente trabalha com solução verdadeira, com coloide e com suspensão. Né? Então, tia Ivo, o que é dispersões? Né? Então, pessoal, dispersões, toda mistura é chamada de dispersão. As misturas apresentam aspectos iguais, né? E uma maneira de classificá-las é por meio do tamanho das partículas dispersas, ou seja, do soluto, né? Esse soluto que é dissolvido em uma mistura. Então, eu quero que você aí curta o vídeo, deixe seu comentário, né? E inscreva-se no canal. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, né, tipo de dispersões, que na dispersão, pessoal, eu tenho um disperso, né, um disperso e um dispersante, né? Por exemplo, eu tenho uma mistura de água mais sal, né? Então, eu vou ter aqui o disperso, né? Eu vou ter o disperso, que é o que vai ser dissolvido, que vai estar em menor quantidade. E eu vou ter o dispersante, que é a água, né, que vai agir aqui como solvente. Já na dispersão de areia mais água, né, água mais areia, dispersão eu posso dizer solução de areia mais água, ou mistura de areia mais água. Eu tenho um dispersante, que é a água. Eu poderia também chamar de solvente, né? Numa solução eu chamo de solvente. E o disperso, que é a areia, né? Em uma solução eu chamo o disperso de soluto, né? Aqui eu tenho a areia, dá para entender, né? Agora nós vamos, pessoal, para mostrar, eu vou mostrar aqui para vocês esse quadro, que existem, né, 3 tipos básicos de dispersões, né, que são as soluções verdadeiras, a dispersão coloidal e a suspensão, como você pode ver aqui no quadro. Né? Eu tenho aqui as soluções verdadeiras, dispersões coloidais e suspensões. E elas vão se diferenciar, né, por meio do tamanho das partículas dispersas do soluto. Né? Então, eu tenho aqui o tamanho médio das partículas, né, visibilidade, característica e natureza das partículas dispersas e exemplos. Né? Eu tenho aqui soluções. Para ser uma solução, pessoal, ele tem que ser de 0 a 1 nanômetro, né? O nanômetro tem que ser aqui de 0 a 1 nanômetro, né? Então, tem que ser menor que 1. E as soluções, pessoal, elas vão ser sempre homogêneas, né? Sempre homogênea, a solução vai ser sempre... São misturas, essas soluções aí são misturas de 2 ou mais substâncias de aspecto, né, uniforme, sendo que suas partículas dispersam apresentam o tamanho menor que 1 nanômetro. Então, elas são invisíveis, né, como está aqui, não visíveis, são invisíveis, não visíveis, não visível a olho nu, nem ao microscópio, porque a partícula do soluto, do disperso, é tão pequena que você não consegue ver através de um microscópio, né? Então, usa-se o termo solução verdadeira para distinguir, né, essas soluções, as soluções dos dispersos coloidais. Então, pessoal, usa-se o termo solução verdadeira e não somente solução para distinguir as soluções das dispersões coloidais. As suas características e natureza das partículas dispersas, pessoal, pode ser átomos, moléculas ou íons. Exemplo é o sal em água, né? O NaCl em água. Dispersões coloidais, né? Eu tenho aqui as dispersões coloidais, né? A dispersão coloidal
Apesar de muitas vezes, pessoal, a olho nu, as dispersão coloidais serem confundidos com soluções verdadeiras, né, por apresentar aspecto homogêneo. E algumas características as distinguem, como, por exemplo, a formação de depósitos sobre a ação de uma centrífuga e suas partículas podem ser retidas por filtros, né, que são ultrafiltros. Então, aqui, ó, as dispersões coloidais, elas têm que ter de 1 a 1000 nanômetros, né? Ela é um meio intermediário entre soluções verdadeiras e suspensões, né? Ela nem é homogênea e nem é uma mistura, assim, totalmente heterogênea, né? Ela fica em meio termo aqui, né, intermediário entre soluções e suspensões. Visibilidade não visível a olho nu, né, não conseguimos ver, como por exemplo a maionese, né? E visível a ultramicroscópio, viu? Ela é visível a ultramicroscópio, a gente consegue ver as partículas no ultramicroscópio. Moléculas, né, características e natureza das partículas dispersas, moléculas ou íons, grandes aglomerados de moléculas ou íons, né? O exemplo é a gelatina em água, né? Se você for observar a gelatina, você consegue ver apenas uma fase, né? Então, ela fica nesse meio termo, nem é uma solução e nem é uma suspensão, a dispersão coloidal. Então, a gente tem aqui, pessoal, suspensões. Suspensões tem que ser maior que 1000 nanômetros, né? Tem que ser maior do que 1000. As suspensões, pessoal, apresentam partícula, né? Como eu já falei, de diâmetro maior que 1000, né? Aqui. Elas podem ser vistas, né? A visibilidade visível a olho nu. Elas são visíveis a olho nu e também por microscópio, né? Essa é uma mistura heterogênea e suas partículas se sedimentam, sendo facilmente filtradas. Também eu consigo filtrar, ou seja, eu consigo ver a olho nu, né? Eu consigo ver por microscópio e também consigo fazer a filtração dessas suspensões, né? Vocês sabem que as soluções eu não consigo fazer filtração, não consigo visualizar a olho nu e não consigo visualizar em microscópio, né? E já as dispersões, elas são visíveis apenas a ultramicroscópio. E exemplo de suspensões, pessoal, é granito, água e areia, água e argila, e as características e natureza das partículas dispersas é aglomerado de moléculas ou íons, né? Exemplo, como eu já falei aqui, tem água e areia, também tem granito, né? E água e argila. Agora vamos aqui para as nossas questões. Primeira questão, faça a correspondência, né, de solução verdadeira. Toda solução verdadeira ela é homogênea e ela tem que ter menos de 1 nanômetro, né, de 0 a 1 nanômetro. Já a solução coloidal, né, ela tem que ter de 1 a 1000 nanômetros. Já a suspensão tem que ser acima de 1000. Então, vamos aqui fazer essa correspondência. Suas partículas podem ser separadas por ultrafiltro. Quem é que pode ser separado aqui por ultrafiltro? Não pelo filtro comum, né? Aquele filtro comum não pode separar aqui, vai ser solução coloidal. Então, vou colocar aqui A2, marcando aqui A2. É passível de sedimentação espontânea, de decantação, pessoal, vai ser a suspensão, né, que consegue se decantar. Então, aqui vai ser A3. Possui partículas invisíveis, mesmo com o uso de aparelho. Então, vai ser o que? Solução verdadeira, porque eu não consigo filtrar a solução.
eu não consigo ver a olho nu e nem consigo ver com microscópio. Então, aqui vai ser a 1. Suas partículas são separadas por filtros comuns, né? Suas partículas são separadas por filtros comuns. Quem é que é separado por filtros comuns? Vai ser a suspensão. Eu consigo separar a areia da água pelo filtro, fazer essa filtração comum. Eu consigo fazer isso. Possui partículas visíveis apenas ao ultramicroscópio. Né? Então, eu falei há pouco tempo, né, do ultramicroscópico, que é solução coloidal. Aqui vai ser a 2. É sempre um sistema homogêneo e suas partículas não sedimentam. É sempre um sistema homogêneo e suas partículas não sedimentam, não decantam. Então, vai ser o quê? Vai ser solução verdadeira. Eu vou colocar aqui a 1. Não pode ser separado por filtração nem por centrifugação, que no caso aqui vai ser também solução verdadeira, porque não consigo fazer essa centrifugação, né? Não tem como eu separar uma dissolução de sal e água. Não tenho como eu fazer essa centrifugação. É um sistema heterogêneo, né? Um sistema totalmente heterogêneo, pessoal, né? Que a gente vê duas fases, consegue ver duas fases ou mais, né? Dependendo da mistura. Vai ser sempre uma suspensão, né? Porque eu consigo ver totalmente a olho nu. É um sistema heterogêneo, né? Eu tenho aqui a suspensão. Posso colocar a solução coloidal? Pode, porque assim ela está em meio termo, né? Ela parece uma solução homogênea, mas não é homogênea, e também parece uma solução heterogênea, e a gente diferencia com o ultramicroscópio. São dadas as soluções, pessoal. Argônio dissolvido em nitrogênio. Argônio dissolvido em nitrogênio, dióxido de carbono dissolvido em água, etanol dissolvido em acetona, mercúrio dissolvido em ouro. Estas soluções, a temperatura ambiente, são classificadas de acordo com o estado físico respectivamente, né? Com o seu estado físico respectivamente, né? Aqui eu estou falando da temperatura ambiente, como essas soluções se comportam. Argônio dissolvido em nitrogênio vai se comportar como uma solução gasosa. Dióxido de carbono dissolvido em água se comporta como uma solução líquida, né? Então, etanol dissolvido em acetona se comporta como líquida. E mercúrio dissolvido em ouro, né, se comporta aqui como uma solução sólida. Então, a alternativa correta aqui, pessoal, é a alternativa D. Classifique quanto à natureza das partículas, pessoal. Quando eu estou falando quanto à natureza das partículas dispersas, eu estou falando aqui em falar se essa solução, se essas partículas dispersas é molecular ou iônica. Então, aluno, eu vou deixar aqui para você responder aí nos comentários, né, essa questão. Eu quero que todos os alunos aí comentem essa questão. A condução de eletricidade através de uma solução aquosa de cloreto de sódio, né, é sempre pelo movimento a eletricidade, pessoal. Aqui eu estou falando de condução de eletricidade, né, através de uma solução aquosa de cloreto de sódio, é sempre o movimento de íons, cloreto e sódio, pessoal. É sempre esse movimento, né? Essa solução aqui, ó, íons, cloreto de sódio. Então, a alternativa B é a correta. Novamente aqui, né, falando da condutibilidade elétrica de uma solução aquosa, né, depende do volume? Não, não depende do volume dessa solução. Não precisa, né, o volume. Depende da concentração de íons hidratados e da natureza do soluto, né? Da natureza do soluto, claro que para conduzir eletricidade tem que ser uma solução iônica, né? Que conduz eletricidade. Já uma solução molecular, ela não conduz corrente elétrica, como por exemplo,
uma solução de água e açúcar, não conduz corrente elétrica. E já uma solução de sal e água, né, conduz corrente elétrica. Dessas afirmações, apenas a 2 e a 3 está correta. A alternativa é a correta. É uma mistura homogênea que não pode ser separada por filtração, centrifugação e nem pode ser visualizada, né? Essa aqui a resposta já está bem clara. Se trata de uma solução verdadeira, porque suspensão eu consigo filtrar, né? Consigo fazer aqui essa centrifugação e visualizar também eu consigo. Solução e coloide não, suspensão ou coloide, solução coloidal, né? Eu não consigo filtrar, a não ser fazer essa filtração comum, mas consigo fazer uma filtração, né, com filtro ultrafino e consigo visualizar em ultramicroscópico, né? Então, a alternativa correta aí é a alternativa C. Alguns medicamentos apresentam em seus rótulos a expressão agite antes de usar, né? Em alguns medicamentos você sabe que a gente consegue ver duas fases, né? Vamos supor que eu tenho um frasco aqui de um medicamento. Um desenhozinho vai sair mais ou menos. E aqui embaixo eu tenho, né, uma parte, né, em que cantou, né, e eu tenho aqui o líquido, né? Então, para que eu possa usar esse medicamento, eu tenho que agitar, né, antes de usar, para que aconteça aí a mistura, né? Misturar aqui essas duas fases, né? Então, tal recomendação se faz necessário porque o conteúdo do frasco é uma dispersão classificada como suspensão. Pessoal, não consigo ver duas fases, então esse medicamento, né, que apresenta duas fases, eu vou classificar como suspensão, que vai ser uma mistura heterogênea, né? Eu tenho duas. Pessoal, antes de responder a próxima questão, eu vou falar aqui dos colóides ou dispersões coloidais, né? Tem alguns exemplos aqui de clara em neve, que é um colóide, né? Espuma, fumaça, que é um aerossol, rubi, que é um sol. Sol aqui eu quero dizer que tem aspecto de solução, né? Por isso que chama sol, solução. Aqui, ó, aspecto de uma solução, por isso que eu chamo aqui solução. Gel de cabelo, pessoal, também é considerado um colóide aqui gel, aspecto em gel, que é um aspecto gelatinoso, né? E manteiga, que é emulsão. Então, pessoal, colóides aqui, né? Não vamos falar. Pode ser quando misturamos um soluto, né? Num solvente. Existem três tipos de dispersões que podem ser formadas as soluções, né, como os colóides e também suspensões, né? Os colóides, pessoal, são suspensões que se situam-se em dois tipos de dispersões. A olho nu, né, achamos que o colóide é uma solução verdadeira. Mas, com a ajuda de um microscópio, né, que é um ultramicroscópio, notamos que, na verdade, se trata de uma mistura heterogênea. Então, ela fica entre uma solução verdadeira, né, fica aí no meio intermediário. Né? Mas quando a gente consegue ver através do microscópio, né, nós classificamos colóide como misturas heterogêneas. Por exemplo, o leite é um colóide, né, na qual vemos apenas uma fase, né, conseguimos ver uma fase, mas sob o olhar do microscópio percebemos que existem gorduras dispersas, né, na água, e o tamanho das partículas dispersas nos colóides está entre 1 a 1000 nanômetros. E elas não se sedimentam sobre a ação da gravidade, mas ficam dispersas em toda a extensão da dispersão.
Para separá-las, pessoal, pode-se usar uma ultracentrífuga, né? Uma centrífuga normal não consegue separar. O sangue é outro exemplo de coloide, né? Temos o sangue também um exemplo de coloide. E existe vários tipos de misturas no nosso dia a dia que são dispersões coloidais, né? Por isso é feita uma classificação desses coloides de acordo com o tipo de solvente e soluto que a compõe, né? Então, nós temos aqui, segundo a classificação, temos 5 tipos de coloides que são, né? Como até já coloquei aqui nas imagens, né? Nós temos a espuma, né? Nós temos o aerossol, o sol, o gel e a emulsão, né? Aqui a espuma é um gás disperso em um sólido ou um líquido, né? A gente vem aqui para o aerossol, é um sólido ou um líquido disperso em um gás, né? Como por exemplo a fumaça que eu já coloquei aqui. E o sol é um sólido disperso num líquido, né? Como por exemplo o sangue que já falei. Já o gel, pessoal, é um líquido disperso em um sólido, né? Gel aqui, um líquido disperso em um sólido. E a emulsão, que é a manteiga representada aqui, é um líquido disperso em outro líquido ou sólido. Agora eu vou aqui, pessoal, para mostrar para vocês, né, já que na questão vem cobrando, o efeito Tyndall, né? O que é esse efeito? Ocorre quando há a dispersão, né? Ele ocorre aqui quando há a dispersão, quando tem a dispersão da luz pelas partículas coloidais, né? É possível visualizar, pessoal, o trajeto que a luz faz, pois essas partículas dispersam os raios luminosos, né? Então, eu tenho aqui um becker, né? O recipiente 1 e o 2, que você pode observar isso aqui, né? Em que a luz consegue passar no coloide, né? Uma solução coloidal, ou coloide, né? Possui o diâmetro, como eu já falei, né? E alguns exemplos de coloide também, eu já falei. Então, o que é possível perceber aqui, esse fenômeno aqui nessa imagem, né? Como, por exemplo, eu tenho aqui o becker, que é o 1, contém apenas água, que não é uma dispersão coloidal, né? Aqui é apenas água. Já o copo 2, pessoal, possui aqui o shampoo misturado com água, né? O shampoo aqui mais água, né? Compondo um coloide. Quando a luz do laser atravessa essa solução, ocorre o efeito Tyndall, né? Esse efeito Tyndall aqui. E é possível ver o seu trajeto, né? É possível ver aqui o trajeto da luz, né? Esse efeito não ocorre na água pura, nem quando existem nela partículas pequenas, como íons ou moléculas, né? Então, como você pode observar aqui, né? O trajeto do laser não conseguiu passar aqui na água, apenas no coloide. Observando aqui esse efeito, pessoal, no dia a dia, quando a luz solar passa por uma fresta e vemos as partículas de poeira dispersas no ar, ou quando a luz dos faróis dos carros, né, atravessam as gotículas de água na neblina, né, da neblina. Então, esse fenômeno foi descrito em 1857. Explicado, pessoal, esse fenômeno foi explicado pelo físico John Tyndall, né? A explicar este efeito leva seu nome. Vou aqui para a questão da UES, né? Vou lá para o final, que aqui fala do coloide, né? Como eu já falei aqui, o objeto de estudo dos cientistas, coloidais, utilizado desde os tempos imemoriais, fazem parte da nossa alimentação, de nossa higiene pessoal,
da produção industrial e da poluição atmosférica. Com base nessas informações e nos seus conhecimentos de química, marque a alternativa correta. Letra A. Em repouso, a maionese, que é um colóide, se separa em óleo e água. Não acontece isso, né? As partículas coloidais suspensas em solvente podem ser separadas através de um papel filtro comum. Não conseguimos separar através de um filtro comum, tem que ser ultrafiltro. C. Sabonetes, cremes dentais, geleia, manteiga, neblina e mármore pulverizado são exemplos de colóides. Essa alternativa aqui não está certa, né? Porque nem todos aí são exemplos de colóide. Os colóides, como a fumaça, o soro e o nevoeiro, apresentam o efeito Tyndall. Então, isso aqui está correto. Hoje em dia, com o rádio, o computador e o celular, né, a comunicação entre as pessoas à distância é algo quase que banalizado. No entanto, nem sempre foi assim. Por exemplo, algumas tribos de índios norte-americanos utilizavam códigos com fumaça produzida pela queima da madeira para se comunicarem à distância. A fumaça é visível devido à dispersão da luz que sobre ela incide. Considerando que a fumaça seja constituída pelo conjunto de substâncias emitidas no processo de queima da madeira, quantos estados da matéria ali comparecem, né? Justifique. Temos 2 estados, né? Já coloquei aqui a resposta, pois a fumaça é uma dispersão coloidal de Fullinge, que é o carbono sólido, em gases liberados na combustão de dióxido de carbono, monóxido de carbono, água e etc. Classifique os colóides, né, representados pelas imagens a seguir: aerossol, emulsão, espuma, sol e gel, considerando o tipo de partículas coloidal e o meio na qual está dissolvido, né, o meio dispergente. Então, eu tenho aqui a primeira, que é o creme de barbear, é uma espuma, um gás disperso em um líquido. O leite de magnésia, que é um sol, né, aspecto de solução, sólido disperso em um líquido. A manteiga, que é a emulsão, dispersão de um líquido em outro líquido, e a geleia, né, que é um gel, um aspecto gelatinoso, líquido disperso em um sólido, e a lata de spray, né, que é o aerossol, líquido disperso em gás. Já aqui, pessoal, fala do efeito Tyndall, né? Eu já vou lá para o final, né, da questão e vou ver o que está pedindo, porque aqui está falando do que eu já comentei, né, que é o efeito Tyndall, que é um efeito óptico, né, de uma dispersão coloidal. Então, aqui eu vou para a resposta. Ao passar pelo meio, contendo partículas dispersas, um feixe de luz sofre um efeito Tyndall devido ao quê? Né, esse efeito Tyndall. A absorção do feixe de luz por este meio, não. A interferência do feixe de luz nesse meio. A transmissão do feixe de luz nesse meio. A polarização do feixe de luz neste meio. Ao espalhamento do feixe de luz nesse meio. A alternativa correta é a alternativa aqui. A alternativa é, pessoal. 12, o que diferencia uma solução diluída de uma solução concentrada? Já coloquei aqui a resposta para vocês. Solução diluída, a quantidade do soluto é muito pequena em relação à dissolvente, sendo assim, a solução se encontra completamente diluída. Solução concentrada, quando a quantidade de soluto é grande em relação à dissolvente, ou seja, a solução não se encontra dissolvida. Questão 13, quando preparamos uma solução aquosa formada pela mistura de um soluto e um solvente, em que este dissolve o máximo de soluto possível. Como podemos classificar, pessoal? Como podemos? Insaturada, insaturada concentrada, saturada e supersaturada, somente supersaturada. Né? Então, o máximo de soluto possível, né, que ele consegue dissolver vai ser vai ser classificado, né, quanto aqui somente saturada. A resposta da atriz aqui, somente saturada. 14.
A principal característica de uma solução. A principal característica de uma solução, pessoal, é ser sempre uma mistura, homogênea. Então, aqui, a resposta aqui de início é a alternativa A. Possui sempre um líquido com outra substância dissolvida? Não, pode ser dissolvida em um sólido ou gás. Ser um sistema com mais de uma fase? Não, é sempre um sistema homogêneo com uma fase. Ser homogênea ou heterogênea, dependendo das condições? Não, ela é uma solução, né? Solução verdadeira vai ser sempre homogênea. Ser uma substância pura em um único estado? Não. A gente trabalha com substâncias e não substâncias puras, né? Já que nós trabalhamos com misturas. Questão 15, pessoal. Questão 15, pessoal. Observe a tabela de solubilidade abaixo para várias substâncias. Eu tenho aqui, pessoal, deixa eu pegar aqui o ponteiro. Eu tenho aqui essa tabela, que é a solubilidade de diferentes substâncias em 100 gramas de água a temperatura de 20 graus Celsius. Então, tenho as substâncias, que é o sal comum, e as gramas que pode ser dissolvidos, né? Então, tenho aqui as gramas, pode ser dissolvido em 100 gramas de água. Gramas de água é 36, o açúcar 33 e o cloreto de potássio 7,4. Vamos ver o que aconteceu aqui, o que é que vai pedir. Classifique o tipo de solução, se ela é saturada, insaturada ou supersaturada, que obteremos se adicionarmos essas massas de soluto a 100 gramas de água, né? Então, vamos aqui prestar atenção. Observando aqui, né? Ele me deu aqui novas, né? Então, aqui gramas que pode ser dissolvida, essas são as gramas que pode ser dissolvida, só que ele me deu novas gramas aqui. Ele me deu 50 gramas de NaCl, 33 gramas de açúcar e 5 gramas de KCl. Lembrando que para ser dissolvida aqui em 100 gramas de água, são esses valores aqui que pode ser dissolvido. E ele me deu novos valores, que é para poder classificar entre saturada, insaturada ou supersaturada, né, pessoal? Lembrando aqui, saturada, né, são tipos de solução, pessoal, que atingiram o coeficiente de solubilidade, né? Esse está já no limite da saturação, ou seja, contém a máxima quantidade de soluto dissolvido, né? Então, contém a máxima. Por isso que nós temos aqui saturada, né? Então, aqui ele diz assim, 50 gramas de NaCl, como é que eu posso classificar? Né? Se aqui eu consigo dissolver 36, mas ultrapassou aqui, eu tenho 50, então vai ser saturada, né? Como ele não disse aqui, com corpo de fundo, né? Então, vai ser saturada, viu? Vai ser saturada, né? Primeiro é saturada, então eu já poderia eliminar aqui insaturada e a D supersaturada, deixando aqui a A, a B e a C. Né? Então, aqui 33 gramas de açúcar, né? 33 gramas de açúcar, e aqui na tabela consegue dissolver 33 gramas de açúcar. Então, eu vou considerar aqui também saturada, né? Porque atingiu aí a máxima quantidade de soluto dissolvido, né? Então, a máxima quantidade de soluto dissolvido é 33 do açúcar. Então, também é uma solução saturada. É também saturada, eu já vou eliminar a A e a B, né? A alternativa aqui correta vai ser a alternativa E. E aqui, KCl, pessoal, vai ser insaturada, porque elas que contêm menos soluto do que o estabelecido pelo coeficiente de estabilidade, né? O coeficiente de solubilidade aqui seria 7,4. Então, aqui ele tem menos, né? Menos do que o estabelecido, né? Do que o estabelecido, que seria 7,4. Então, aqui é insaturada, a alternativa correta, a alternativa é.